Olá, sou Heloísa Capelas, como você já deve me conhecer. Eu hoje vim falar com você sobre liderança. Você sabe que todos os cursos, fora o processo Hoffman da quadrinidade, que foi o curso que me encantou e que transformou toda a minha história e a minha vida, depois disso, eu venho conversando muito com as pessoas e elas me pedem coisas. Então, primeiro, as mulheres me pediram um curso só para mulheres e nós desenvolvemos. Depois, os meninos enciumados me pediram para falar sobre dinheiro e nós então desenvolvemos um curso Espiritualidade e Dinheiro. Depois, os nossos alunos vieram e me pediram para construir um curso sobre liderança. E nós fizemos o Educação para Líderes. Mas eu nada consigo fazer, ou eu não consigo fazer nada, a não ser a partir da minha própria história. Então, estes cursos todos eu posso aplicar porque eu fiz comigo primeiro. Foi uma grande reflexão, uma grande mudança, técnicas que serviram para mim e aí então eu acabei desenhando um curso para ajudar pessoas. Bem, só para mulheres, eu sou uma mulher. Espiritualidade e dinheiro era bastante complicado para mim, dinheiro e espiritualidade. E depois que eu entendi que era a mesma energia, eu consegui desenhar esse curso. Aliás, ele está ótimo. Mas não é dele que eu quero falar. Eu quero falar sobre educação para líderes, que foi, sem dúvida nenhuma, o desenho mais difícil para eu desenvolver. E eu precisei de muita ajuda. Então, eu precisei de vários líderes para me ajudarem a como construir esse curso. Em primeiro lugar, eu não acredito, não é a nossa vocação, a vocação do Centro Hoffman, desenvolver cursos que não envolvam autoconhecimento. Portanto, em informação, existem muitos cursos muito interessantes, tem gente fazendo muita coisa bacana por aí e que pode te ajudar com informação a respeito de liderança. O nosso trabalho, o nosso propósito, tudo que nós fazemos aqui no Centro Hoffman, sem dúvida envolve autoconhecimento. Porque nós acreditamos que esse é o caminho da mudança e nós estamos fazendo isso. Então, a primeira pergunta que envolveu o Educação para Líderes foi: você sabe ser um líder? Ou você sabe fazer o que dizem que um líder faz? Essa foi a primeira pergunta que nós nos fizemos. E como eu fiz para mim, eu tive muitas dúvidas a respeito de liderança. Sabem por quê? Eu vim de uma família e eu gosto muito de contar a minha história como uma metáfora. Aliás, é só a única história que eu posso contar é a minha, né? Porque é a única que eu conheço. Mas eu quero que você pegue essa história como uma metáfora para a sua. Veja o que aconteceu com você, que pode ter sido igualzinho e pode ter sido completamente diferente, mas aonde é que a minha história se encontra com a sua? Eu vou te dar um exemplo. Eu vim de uma família onde meu pai e minha mãe acreditavam que o importante era ter um emprego. O meu pai era um homem feminista e ele dizia que mulher nenhuma devia depender de homem. Ele falava que era muito injusta a vida das mulheres. Então ele dizia assim: imagine 10, 12 homens reunidos, se aparecer uma menina aqui, no meio desses homens de 11 anos de idade, é ela que vai lavar a louça, é ela que vai servi-los, é ela que vai limpar a sujeira que eles fizerem. Isso é muito injusto. E claro que eu vim deste lar. E o meu pai, então, mas ele também acreditava que as mulheres precisavam ter emprego. Essa história de empreendedorismo, de sermos donos de algo, era absolutamente fora de questão na vida dele. Os pais dele e a mãe dele era extremamente empreendedora. Eles vieram de Portugal e trabalharam. A minha avó, assim que chegou aqui, comprou carrinho de pedreiro, sabe aqueles carrinhos de mão? Foi comprar verduras e foi de porta em porta vender verdura para as pessoas. Ela foi dona de uma quitanda depois de vários bares, bom, e com isso ela conseguiu comprar casas e etc. Ela foi uma mulher empreendedora e eles viveram o resto da vida sendo donos de bar, de armazém, de venda, de quitanda. Bem, o meu pai desenvolveu um horror a tudo isso. Claro, ou fazemos igual, ou pegamos completamente o caminho oposto.
E ele então queria ser empregado. E ele foi. Ele foi empregado de várias empresas. A minha mãe parou de trabalhar quando nasceu a primeira filha e se sentia muito triste por isso. Portanto, eu tinha meu pai e a minha mãe estimulando nós meninas, nós somos em 4, 2 meninas e 2 meninos, nós meninas a trabalharmos o resto da vida, a nunca dependermos de marido e termos um bom emprego. Bom, ter um bom emprego para o meu pai era ter um emprego público, porque era um emprego garantido que todo mês tinha salário, nós não correríamos risco, não estaríamos correndo o risco do dono da empresa ter lá um chilique qualquer e nos mandar embora. Então, para que eu não dependesse de marido e tivesse segurança, o meu pai mandou que eu e a minha irmã trabalhássemos no Banco do Brasil. Bom, foi ordem dele. Bem, eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil. E quando eu vim para cá, para o Centro Hoffman, foi irresistível. Depois que eu fiz o processo, eu não cabia em lugar mais nenhum. Ou eu trabalhava aqui, ou eu trabalhava aqui. Eu não tinha mais espaço. Aliás, eu não tenho até hoje. Ou eu fico aqui, ou eu fico aqui. E eu vim para cá. Eu pedi demissão do banco e vim para cá. Eu pedi demissão do banco. Você pode imaginar o que os meus pais sentiram? O meu pai ficou desesperado. Ele, nossa, foi a coisa mais grave que eu fiz na vida. Mas eu queria ficar aqui. Eu queria muito ficar aqui. Eu não aguentava mais. Eu precisava trabalhar com o processo Hoffman. Era tudo o que eu queria na vida. Era como se eu tivesse ficado 20 anos no banco só esperando a oportunidade de estar aqui. E eu consegui vir. Claro que a princípio sem salário, eu tinha um emprego seguro. Bem, enfim, mudança é assim. Nós temos que pagar um preço pela mudança. E eu estava tão encantada com esse trabalho, como eu estou até hoje, que não teve importância. Eu perdi o emprego, eu perdi salário, eu perdi seguro-saúde, eu perdi vários anos sem dinheiro, precisei apertar o cinto, fiquei sem remuneração algum tempo. A melhor coisa que eu pude fazer na vida. Eu paguei o preço da mudança. Só que eu precisei me tornar líder. Porque eu era simplesmente uma funcionária do Banco do Brasil. E era assim. Lá eu seguia as normas. E o Banco do Brasil, como é muito grande, tem muitas regras e muitas normas. E é fácil. É só seguir. É só obedecer. Como eu tive um pai muito autoritário, eu sabia obedecer. Como é que se manda? Bem, como eu tinha um pai muito autoritário, eu também aprendi a mandar. E de que jeito? De um jeito muito autoritário. E aí, para construir este curso, eu precisei fazer uma outra pergunta. O que você considera fundamental para a contratação de um líder? Você tem essa característica? O que eu considerava fundamental para a contratação de um líder era, sem dúvida nenhuma, a empatia. Era a capacidade de entrar no lugar do outro. Era a capacidade de motivar as pessoas e de mostrar a elas um outro lugar e um outro caminho. Eu só sabia mandar. Portanto, eu não era a líder que eu contrataria. No entanto, eu queria ficar aqui. E eu tive a sorte de continuar o trabalho da Marisa Tami. A sorte? Sim, agora é uma sorte. Mas eu tive muita dificuldade. Você imagine uma líder magnética como ela era, uma líder extraordinária como era a Marisa Tami, que tinha uma sabedoria, uma beleza, uma compaixão pelas pessoas. Ela tinha construído tudo isso. Ela tinha dado a vida dela pelo processo Hoffman e já tinha uma equipe. E de repente, com a morte dela, era eu a líder desse sistema. Uma líder que sabia ou mandar ou obedecer. Bem,
Foi maravilhoso todo esse caminho. E eu só pude construir o Educação para Líderes 20 anos depois. Claro, porque só 20 anos depois é que eu podia falar sobre liderança. Porque eu precisei aprender. E talvez como você, eu primeiro fui ser a líder que fazia aquilo que estava escrito na teoria. Eu fazia a liderança. Bem, eu fui aprender cursos de liderança, fui fazer vários cursos e aprendi a fazer liderança. Eu precisei de mais tempo para entender que eu precisava ser líder. Por isso, nós desenvolvemos um curso de autoliderança. Sim, eu não posso colocar no mercado um curso que ensine a teoria da liderança, porque eu sei o que é tentar fazer o maior esforço de colocar essa teoria na prática. Se eu não fizesse uma mudança em mim, se eu não tivesse autoconhecimento, se eu não pudesse refletir a meu respeito, se eu não pudesse confiar em mim mesma e ter convicção dos meus valores, dos meus princípios, eu não poderia ser líder. Muito menos crescer. Sim, eu herdei algo. Eu precisava fazer desse algo melhor ainda. Essa é a função da geração seguinte. Todo filho merece ir da onde o pai chegou para frente. E era essa a minha missão. Até onde a Marisa foi, ok, eu herdei esse pedaço. A minha obrigação, a obrigação desta equipe que continuou o trabalho da Marisa, era ir dali para frente. Como eu podia fazer isso? Como eu podia desenvolver novos produtos? Como pensar se eu não tivesse autoconhecimento? Se eu não pudesse honrar a minha história? Honrar e respeitar a minha história era tudo o que eu precisava aprender a fazer. Para poder respeitar e honrar a Marisa, os meus pais, e descobrir em mim quem era a verdadeira Heloísa e com que princípios, com que convicções, com que valores eu poderia liderar uma equipe. É em cima dessa história que eu acabei construindo Educação para Líderes. E não fiz isso sozinha. Eu precisei de ajuda. Não só para o meu próprio autoconhecimento, como precisei de ajuda de líderes para me contarem, para me ensinarem como era ser líder. Então, o meu convite a você é pensar numa data. Sim, pense na data de setembro, 26 a 28 de setembro, nós estaremos aplicando o nosso terceiro curso Educação para Líderes. O primeiro foi piloto, o segundo foi um sucesso e agora nós estamos começando a preparar o terceiro, 26 a 28 de setembro, com muita garra e muita determinação. Pensa nisso. Você é líder ou você faz aquilo que o líder deveria fazer? Você tem convicção, confiança dos seus princípios e valores para ser líder? Você quer ajuda? Bem, é isso que nós nos propusemos a fazer no Educação para Líderes. Pense um pouquinho nisso. E agora nós estamos abrindo a facilidade de só R$ 250 por mês. Você pode fazer um trabalho de liderança que envolve mais de 20 horas de trabalho, com experiência na floresta, com uma equipe de líderes para nos desenvolver. Estamos juntos nisso, a cada curso eu aprendo um pouco mais. Bom, a pergunta é: você é líder de si mesmo? Bem, a autoliderança é a verdadeira revolução para os resultados. É disso que nós estamos falando. Bem, nos próximos dias eu vou falar um pouquinho mais de liderança e de autoliderança. Se você quiser, abre os vídeos e vamos compartilhar um pouco mais sobre isso.
Se você tiver dúvidas, perguntas e quiser me perguntar e participar comigo de discussões, é só me mandar um e-mail. Heloisa@centrohoffman.com.br. Eu estou muito curiosa para descobrir se você é líder ou se você faz a liderança, exatamente como eu comecei. Conte para mim sua história, vamos conversando sobre isso e aguarde o meu próximo vídeo. Até mais!